Converso com o doutor Lutero de Paiva Pereira, advogado, professor, lá em Maringá. Ele está colocando à disposição de vocês o e-mail do pba@pbadv.com.br. Está falando de assuntos extremamente importantes para você, produtor, não importa do que. Pecuarista, produtor de arroz, milho, feijão, algodão, que é a política agrícola, política de preços mínimos de garantia e coisas desse tipo. Agora, para você, o produtor que se sentir prejudicado por ter recebido, digamos, o preço mínimo do milho era 12, ele recebeu 8, digamos assim, o que ele precisa para tentar arrancar esse dinheiro do Estado? Primeiro ele Notas fiscais todas. Isso, ele tem que ter uma prova de ser um produtor rural, obviamente, e ter tido produção naquele ano e ter vendido a produção além do preço mínimo que o governo fixou. Nesse sentido, há então a facilidade de fazer uma prova, porque normalmente os produtores podem fazer e tem a guarda desses documentos, as cooperativas e assim por diante. Ele poderá propor a ação em nome pessoal, ou poderá também fazê-lo através do seu sindicato representando a categoria. E uma coisa importante também é que se o produtor rural corre e faz isso com bastante rapidez em direção a esse direito da indenização, ele poderá no futuro compensar esse crédito dele que ele tem com o governo para pagar o PESA e a securitização. Porque neste caso, o governo, atualmente a União é credora do produtor rural da securitização e do PESA. Quando o produtor se tornar credor da União de valores decorrentes dessa indenização, ele poderá fazer a compensação do débito e do crédito e ele não ter que desembolsar nada para pagar o PESA. Que nós sabemos que o PESA é um grande tormento para o setor, uma grande armadilha que foi feita para o setor entrar para dentro dela, e hoje todo mundo está está sofrendo as arguras de ser executado pela União. Ainda bem que essa semana, até lá no Paraná, um juiz estadual, talvez seja a nível estadual, me parece, uma decisão primeira e moderna, num processo nosso lá, em que o juiz extinguiu a execução, dizendo que a União não tinha legitimidade para propor a ação. Se isso viesse multiplicar, nós teremos uma proteção legal. Se não multiplicar, obviamente que o produtor rural terá também que demandar contra a União para se precaver dessas execuções que estão sendo propostas contra ele. Tá? Então, eu ouvi esse negócio de execução, PESA, como é que é o outro? Securitização. Eu ouvi dizer que os credores no Centro-Oeste brasileiro, através de uma lei aí, uma novidade no código, eles estão executando antes mesmo, nessa que tinha me falado isso, não tinha? Eles estão executando antes do processo terminar. Não estão? Não é executando, estão apropriando dos bens. Apropriando dos bens. Esse é um risco que o produtor rural corre hoje, porque o processo de execução mudou muito. Você tinha me explicado isso. Então o produtor rural não pode hoje ficar tão tranquilo no que diz respeito às ações contra ele. Ele tem que procurar uma boa assessoria para não correr o risco de que amanhã ele tenha que demandar sem patrimônio. Hoje a questão ficou muito mais séria e ele precisa se precaver. Né? Nessa questão da ação de indenização, por exemplo, se ele, cada ano que ele deixa de fazer a busca do seu direito, ele perde um ano de indenização. Claro. Então, retardar aí poderá representar para ele perda significativa do direito da indenização. O que ele deve fazer, obviamente, é procurar se resguardar o quanto possível de uma orientação que seja para ele idônea e efetiva, para que faça isso oportunamente, seja diretamente, seja através de sua representação, da sua entidade própria, para que faça no país podemos dizer, um movimento cívico-jurídico para poder forçar o governo a fazer uma política agrícola no futuro mais coerente. Porque se o Estado não faz a política agrícola via Poder Executivo, cabe ao produtor rural a alternativa de forçar o Estado a fazê-lo via Poder Judiciário, que é também função do Estado. Né? Então, quando o Judiciário vier a aplicar a legislação do crédito rural, da política agrícola, preceitos constitucionais, forçando o governo a produzir uma indenização por aquilo que ele deixou de fazer ou fez de forma negligente, obviamente que isso vai forçar o governo a moralização do processo agrícola. Para que o país que é de formação agrícola, temos 40% do PIB formado da agricultura, possa ter uma política agrícola que efetivamente fortaleça o produtor rural.
Então o Estado brasileiro não pode temer fortalecer economicamente o produtor rural. Pelo contrário, o Estado brasileiro deve temer enfraquecer o produtor rural, porque aí o Estado como um todo vai ficar sujeito ao que nós temos ouvido por aí, de capitais externos vir dominar a nossa economia, que é realmente uma das economias mais significativas, vamos dizer, do planeta na ordem da produção agropecuária. Doutor Lutero, dos segmentos econômicos, indústria, agricultura, enfim, o agricultor é o único que tem essa proteção, quer dizer, que o Estado tem obrigação de protegê-lo e fortalecê-lo? É interessante essa sua questão. Dentro da Constituição Federal, a única atividade econômica que efetivamente tem a proteção legal é a atividade agrícola. Por quê? Porque ela é base, é importante para o Estado. Porque ela é elementar na produção do bem-estar social. Porque se o Estado não tem estabilidade de produção de alimentos, ele corre o risco de ser dominado, obviamente. Tanto é que dentro da Constituição Federal, a única atividade econômica que tem uma política estabelecida é a atividade econômica chamada agricultura. Nós não temos política para o comércio, para a indústria, para o turismo dentro da Constituição Federal. Mas para a agricultura, lá dentro da Constituição. E o que está dentro da Constituição Federal é elementar, é importante, é imprescindível para o Estado. Então, quando o Constituinte colocou a política agrícola dentro da Carta Federal em 88, ele já estava dizendo com isso: Estado, cuide bem da agricultura, você tem responsabilidade tanto. E se nós formos lá no artigo 23 da Constituição Federal, está dito lá que compete à União, aos estados, aos municípios, fomentar a produção agropecuária. Porque compete ao Estado, à União, aos municípios, organizar um abastecimento alimentar do país. Ora, como que o Estado vai organizar o abastecimento alimentar do país se não tiver alimentos? Então o Estado se obriga a incrementar uma atividade eminentemente privada, que é a agricultura, porque o Estado depende dela para organizar o bem-estar de todos. Então, desse aspecto, a agricultura toma um caráter muito espetacular. Tanto é real isso, Regi, que se o produtor agrícola, o produtor rural, não faz a terra produzir para a função social, ele vai sofrer a desapropriação. Por quê? Porque a atividade agrícola, ou a propriedade rural, tem que cumprir a função social. O Estado não pode somente punir quem não produz corretamente. O Estado também tem que estimular. Se ele não estimula, ele perde o caráter, ou a moral, ou a legitimidade para expropriar. Eu entendo assim. Então, o Estado que estimula pode desapropriar. O Estado que não estimula não poderá fazer, porque aí ele está usando só o poder de punir e não o dever de estimular. Uhum. O senhor falou um negócio que eu achei muito interessante, lembrei um ditado da minha avó mineira. Casa onde falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. O Estado realmente se desorganiza. Se faltar alimento, se faltar... O Estado desmancha, né? É uma geleia, né? Não é mais ou menos, é nesse sentido que o senhor está falando. Exatamente.